tá? Muito bom. E a ação dela, cara, são incríveis. Incríveis, R$ 3,47. Ou seja, é uma empresa que, se você olhar, ela está descontada na bolsa, tá? É uma empresa que está no momento bom de fazer investimento nela, tá? Fala, investidor! Estamos aqui em mais um episódio do nosso Invest Day Podcast. Eu sou o Juan Cristo e estou aqui novamente com meu amigo Rafael Roma. E hoje nós vamos falar sobre o que, Rafael? Fala, investidores! Está começando agora, né? Mais um episódio do meu, do seu, do nosso podcast sobre investimento, Invest Day. E hoje, Juan, a gente vai falar sobre análise rápida e segura para a gente construir aí uma carteira que, rapaz, hoje o episódio a gente vai entregar coisa demais. Nós vamos falar sobre aquela análisezinha rápida que eu faço ali de 3 minutinhos para escolher uma ação. Você vai mostrar pra gente isso aí? Você vai mostrar pra gente? Ai, como eu gosto! E aí a gente faz aquela análise rápida, né? Mostrar pro pessoal como é que faz uma análise rápida, logicamente, para você já escolher a ação que você quer estudar sobre ela, né? Isso que é importante. Então, qualquer pessoa pode começar hoje, após assistir esse episódio aqui, a analisar ali, fazer as análises, o estudo, né? É um estudo que eles vão fazer. Qualquer pessoa pode fazer isso? Qualquer pessoa, qualquer maravilha. pessoa. O cara que não tem nenhuma ação na carteira, nenhuma, ele vai poder terminar esse episódio aqui, ir lá, fazer essa análise rápida que nós fazemos e falar, vou decidir comprar por essa empresa aqui, porque ela tá com os números bons. Maravilha. Alô, editor, nosso editor que chegou há pouco tempo aí, que abriu a carteira recentemente, assiste o episódio aí, meu editor, para você aprender a fazer a parada de maneira correta. Ele começou e por o segura. quê? Começou pelo quê? Ele começou por fundos imobiliários. Ei, aquele ativo queridinho nosso aqui do escritório, MXRF11, o moleque vai começar agora, então esse episódio aí é para ele também, tá? E para você que está nos acompanhando aí, não se esqueça de deixar o seu like, de se inscrever no canal, né, Juan? É importante. Exatamente, isso aí. Ajuda bastante a gente trazer mais conteúdos aqui para vocês. E tem no Spotify também? Tem no Spotify, Invest Day. Né? Só colocar lá Invest Day Podcast. E é importante seguir lá no Spotify, né? Maravilha. Para receber a notificação. Eu mesmo recebo toda segunda-feira a notificação às 7 horas da manhã que tem. Sempre tem episódio novo ali na hora do treino ali, você aprendeu um pouquinho. Maravilhoso. Eu gosto, Rafael, de otimizar o meu tempo. E uma das formas que eu utilizo para otimizar o meu tempo é estudar enquanto eu treino. Para algumas pessoas funciona muito bem, para outras não, nem tanto. Mas eu gosto, porque eu já tô ali no treino ali, como eu treino de manhã, eu já tô ali no treino ali ouvindo alguma coisa e a cabeça borbulhando de ideias. E sempre eu aplico alguma coisa que eu aprendi ali naquele podcast que eu tô ouvindo. Maravilha, então já tá aí a primeira dica, já começou o episódio já dando dica aí de otimização de tempo, mas agora a gente vai entrar no nosso assunto de hoje, no nosso tema, que é uma análise rápida e segura ali de um determinado ativo. Juan, vamos trazer aqui hoje no episódio pessoal a análise que a gente faz aqui no escritório para escolher as empresas que a gente investe hoje, né? Vamos trazer essa análise aqui. Eu queria que você falasse um pouco sobre como é que a gente faz essa análise hoje. Tá. Hoje, a primeira coisa, isso é uma análise fundamentalista. Perfeito. Né? Você vai olhar fundamentos de números daquela empresa que você está analisando. Inclusive, é uma análise tão simples que a pessoa fica bem assim, cara, é só isso? Para você tomar a primeira decisão de investir naquele determinado ativo, naquela determinada ação, sim, é só aquilo naquele primeiro momento. Depois você vai ler o relatório da empresa para você saber mais a fundo, né? Inclusive, eu estava lendo um livro, né? E esse livro ele fala bem assim, muitas vezes os investidores eles se acham improdutivos. Por quê? Porque muitas vezes não tem muito o que fazer.
você fez a análise, detectou uma empresa boa, você vai investir naquele ativo ali e depois só no próximo mês você vai novamente, quando você for fazer um aporte, alguma coisa assim, nós não, que nós fazemos aportes praticamente todos os dias, mas quando você vai fazer um novo aporte, que você vai olhar um outro tipo de ativo, vai saber como é que você vai fazer uma realocação de carteira e tal. Uhum. Só que analisar uma empresa, saber se uma empresa é boa ou ruim, é coisa rápida. E nós vamos ensinar isso através da análise fundamentalista. Inclusive, Rafael, é muito bom falar, deixar aqui para o pessoal, que quem utiliza esse tipo de análise fundamentalista é nada mais, nada menos que Warren Buffett. Né? Só um ele. dos maiores investidores da Bolsa Americana, né? Com patrimônio aí chegando nos 110 bilhões de reais. Caraca. E ele utiliza exatamente esse tipo de análise para investir, né? Para tomar é um fator de decisão para ele. Então, assim, logicamente nós temos que pensar no longo prazo, então a gente vai buscar aqui, eu vou mostrar algumas empresas que são de setores que eu gosto, né? Uhum. E são empresas que pensam em longo prazo, que é o que nós mais visamos aqui, é pensar no longo prazo. No longo prazo eu falo que é impossível você errar. Maravilha. E qual é o objetivo, assim, dessa análise fundamentalista, Juan? Bom, o objetivo da análise fundamentalista é você olhar para onde aquela empresa está caminhando. Basicamente é isso. Cara, para onde essa empresa está caminhando? Vamos olhar os números dela. Aí vamos olhar alguns indicadores que mostram como é uma empresa listada na bolsa, ela tem que nos dar esses números anuais do que aconteceu, tá? Do que está acontecendo na empresa. Então, ela é obrigada a nos dar esses números para que a gente possa empregar o nosso dinheiro. E o interessante aqui, Rafael, é o que eu sempre digo. Quando eu vou investir na bolsa, eu não estou olhando ali para aquela empresa e falando bem assim, é só mais uma ação que eu vou comprar, é só mais alguma coisa, né? Tipo assim, é só mais um ativo na minha carteira. Não, eu olho para aquela empresa como se eu fosse dono daquela empresa, que é isso que acontece. Né? Quando a gente compra um papel, seja um lote fechado ou um fracionado, que depois a gente pode até falar, explicar ao pessoal o que é um lote fechado e o que é um lote fracionado, eu compro aquela fração ou aquele lote daquela empresa e falo, cara, eu sou dono dessa empresa. Eu sou dono de uma empresa multimilionária. Só que eu sou dono de quê? Eu sou dono de uma fração, de um pequeno pedaço daquela empresa. Só que aquela empresa, eu tenho que saber exatamente o que está acontecendo com ela para saber se ela é uma boa empresa para mim ser sócio. Entendi. Para mim estar na sociedade daquela empresa. Entendeu? Maravilha. Cara, eu também gosto muito desse tipo de análise fundamentalista, né? Aliás, quando você me ensinou a fazer esse tipo de análise, como você bem colocou aí na sua fala, né? Eu fiquei assim impressionado, porque eu falei, caramba, como é que eu posso olhar aqui esses números, esses indicadores aqui e já tomar ali a primeira decisão, né? Porque essa é a primeira decisão que a gente toma. E eu falei, caramba. E a gente vai mostrar isso aqui hoje, não é isso? Isso. E o mercado, Rafael, é bom a gente deixar bem claro que quando você começa a olhar esse tipo de análise, você vê que o mercado está cheio de oportunidade. Cara, é o que eu falo. Sempre falo aqui. Para que você vai colocar o seu dinheiro num alto risco, um dinheiro que seria o dinheiro do pão no alto risco, se todos os dias você tem a oportunidade de comprar boas empresas de longo prazo? Aí eu faço essa análise. Porque o dinheiro ele está no longo prazo. É você construir uma carteira tão consolidada, que no longo prazo você aposenta e aquela carteira continua rendendo bons dividendos e trabalhando para você, para que você consiga também aportar. Além de viver, você aportar. Então o dinheiro ele está no longo prazo. Então o que você tem que fazer agora? Achar essas boas oportunidades no mercado para que você possa fazer os seus aportes iniciais ou não, ou fazer os seus aportes de realocação. Maravilha. E isso a gente faz olhando esses indicadores, né? E aí,
sem mais delongas, vamos abrir aqui essa caixa preta aqui, né, do checklist do Juan aí, desses indicadores. Ó, eu até anotei aqui para não me perder, né? A gente começa falando sobre receita líquida, né? O primeiro indicador que o Juan olha. Eu acho que antes de falar de receita líquida, antes da gente desvendar, né, o que a gente está criando, eu acho que é legal tenha isso como uma aula, tá? Você que está nos assistindo, tenha isso como uma aula. Pega papel e caneta. Anota Perfeito, esses 5 maravilha. indicadores. São 5 indicadores que você vai ter para você achar boas empresas na bolsa. E no próximo podcast, talvez a gente solte um vídeo sobre isso. Eu vou te mostrar como você vai saber se a bolsa está operando descontada. Porque aí você vai achar bons preços também. Hoje é como você vai achar boas empresas. A ideia é essa. Nesse episódio aqui nós vamos atingir o ápice dele quando a gente entregar esses indicadores e nós vamos saber que você que está aí nos assistindo ou nos ouvindo no Spotify vai sair daqui com um mapa, um checklist para você achar boas empresas. Então, para esse checklist, pega papel e caneta aí. Vamos te dar esse tempo para você. Pausa. Se você não está com papel e caneta na mão, pausa. Pega o papel e caneta. Se você está na academia, se você está ouvindo no carro, alguma coisa assim, assiste de novo esse episódio com papel e caneta para você anotar esses 5 indicadores. São 5 indicadores primordiais para você achar boas empresas na bolsa. Vamos para cima que o segredo vai ser revelado agora. Receita líquida, então, é o primeiro indicativo. Vamos falar sobre receita líquida. Beleza. Receita líquida é o quê? É a venda de produtos e serviços que aquela empresa tem. Por isso que é importante, Rafael, você investir em empresas que têm recorrência. Que é o que a gente sempre falou aqui, a gente falou em um episódio, esse tipo de empresa, né? Que é as empresas que a gente gosta de investir aqui, que são empresas de saneamento básico. Um exemplo, hoje nós utilizamos aqui energia para gravar esse podcast. O mês que vem, a gente também vai continuar utilizando a nossa sala aqui e também vai utilizar energia. Ou seja, a gente pagou esse mês, o mês que vem a gente vai continuar pagando. E aí, hoje, a nossa energia ela é distribuída pela EDP, que é hoje as Energias do Brasil, né? É uma empresa listada na Bolsa. Isso. Por que eu não posso analisar essa empresa? Porque se eu utilizo constantemente o produto dessa empresa, por que não analisar ela e ser sócio dessa empresa? Se eu já consumo o produto dela e é de extrema necessidade para mim. Eu fico sem energia? Não. Eu não fico sem energia. Necessidade básica, né? É necessidade básica. É um outro setor também que hoje virou necessidade básica para a gente, é o setor de telecomunicações, que é o setor de internet. Então, hoje a gente tem a Vivo, né? O meu telefone é da Vivo. O seu é? Tá Vivo também. Vivo também, né? Internet na sua casa? Era Vivo. Pois é. Por que se eu utilizo vários serviços da Vivo, por que eu não vou analisar essa empresa, ver se os números dela é bom, para que eu possa ter um pedaço dessa empresa? E talvez a sua primeira meta aí, como investimento em uma dessas empresas aí, é pagar a sua conta de internet e telefone. Era o que eu estava pensando aqui agora. com dividendos que você recebe dela anualmente. Cara, isso é uma ideia de gente que quer crescer, de gente que quer investir, de gente que quer viver de dividendos, de gente que participa dos podcasts do Invest Day. É isso aí. Do nosso assinante, né? O cara que assina o canal. O cara que tá lá, tá dando like lá no vídeo lá agora, tá assinando o canal. É essa mentalidade que nós queremos criar nas pessoas. A mesma coisa serve para o setor de energia. E aí existem alguns setores que a gente pode explorar também. Hoje a gente vai falar aqui, eu vou separar aqui 2, 3 empresas para a gente colocar os números dela aqui hoje, analisando, e eu vou falar o site que a gente faz isso. Perfeito. Para você abrir aí algumas empresas e ver se
se essa empresa é boa para você investir. Faça a sua própria análise. Aqui a gente está ensinando de fato como que acontece isso na prática, né? Então, receita líquida é isso. É a venda de produtos e serviços, ou seja, o faturamento daquela empresa. É a receita que ela tem vendendo os produtos dela, né? E isso é contabilizado na bolsa, não é mensalmente, é anual. É um relatório anual. Receita líquida anual. Beleza? Perfeito. Depois de receita líquida, a gente analisa então lucro líquido. Lucro líquido, massa. Por quê? Receita líquida é o quê? É o faturamento daquela empresa. Então, o lucro líquido é o faturamento menos despesa, menos imposto e menos taxas que nós pagamos para o governo. Então, hoje, você tem que pegar esse lucro líquido e analisar também. Porque uma empresa ela pode ter uma receita líquida, uma receita líquida muito alta, que é o quê? Que é o faturamento bruto ali, só que ela pode não dar lucro. Quando que ela não dá lucro? Quando as despesas dela, os impostos e as taxas, elas são mais altas do que a receita líquida. Perfeito. Porque aí a gente vai ver isso ao longo do episódio também. Maravilha. Depois a gente olha para margem líquida. Cara, a margem líquida. Margem líquida é o quão eficiente é o seu lucro. É a margem líquida que você tem naquela empresa, entendeu? Então, margem líquida é isso. E nós gostamos de investir em empresas, já vou dar aqui esse spoiler aqui, em empresas que têm margem líquida até 15%. Ou seja, acima de 15%, né? Que é acima dos 15%. Maravilha. Então, precisa ter acima dos 15%. Que é até interessante você falar isso sobre margem líquida do produto, que é o quê? Que é o lucro da empresa. O quanto ela pode ter de prejuízo. Um exemplo muito claro isso aí para a gente. Nós temos aqui uma empresa de vinhos que vende ali um vinho por R$300. Exemplo, R$300. E ela tem uma margem líquida de 15%. 15% de R$300, então ela tem R$45 de lucro no vinho. Chega uma mesma empresa, uma empresa de vinhos no mercado, naquele mesmo mercado, só que ela tem uma margem líquida de 5%. E ela chega com o mesmo vinho de R$300. Qual empresa que é mais saudável? A empresa 1, que tem a margem líquida de 15%, ou a empresa 2, que tem a margem líquida de 5%? A empresa 1. A empresa 1. Por quê? Porque o lucro dela, a retenção do lucro dela naquele vinho ali é muito maior. Perfeito. Ela é muito maior. Então, se chegar uma outra empresa, uma empresa número 3, vendendo um vinho por R$275 com as mesmas qualidades, as mesmas notas, a empresa 1 ela tem margem para negociar e chegar até os 275 ainda com lucro. Entendi. Sacou? Peguei a essa ideia aí. Então, quanto maior for a margem líquida das empresas, melhor é. Ela tem liquidez, né, para fazer as suas operações. Então, só recapitulando aqui para o pessoal que está anotando aí, receita líquida, lucro líquido estável ou crescente, né? Se sempre tiver para cima ali ou estável, tá legal. Margem líquida acima dos 15%. Isso. E agora a gente vai falar do ROI. Tá, ROI é simples, retorno sobre investimento. Isso aí. Então, retorno sobre investimento também das empresas eu julgo ser bom acima dos 15%. Maravilha. Dívida líquida sobre o EBITDA. Cara, dívida líquida. O quanto aquela empresa tem de dívida para cumprir nos próximos 3 anos, né? A gente coloca aí a dívida líquida sobre EBITDA. Nos próximos 3 anos ela tem, se ela tem caixa para pagar aquela dívida, né? E aí eu vou mostrar exatamente no site. E aí eu acho até legal o nosso editor ele colocar recortes ali do site com essas informações. Perfeito. Que aí fica mais fácil das pessoas visualizarem e aí já iniciar os estudos a partir de hoje, não é isso? Isso, exatamente. Finalizando o episódio aqui, a pessoa já pode ir lá no site que você vai passar aí, que a gente vai disponibilizar, e já começar a fazer ali as próprias análises deles, né? Com uma segurança e aprendendo ao longo do tempo.
Mas, Juan, além desses indicativos que você passou, é importante a gente lembrar também para o nosso ouvinte aqui que existem outros indicadores que você olha, né? Como, por exemplo, dividend yield, preço sobre VP, isso aí, claro, né? E a gente só está trazendo aqui para vocês hoje uma análise rápida para você. E é a inicial, né, Rafael? Inicial, tipo assim, isso. Bati o Eu olho comecei ali. assim, né, cara? Você lembra que quando eu comecei, a gente começou na análise inicial para depois eu partir para uma análise mais aprofundada. Exatamente. Aí sim, aí vai nascendo os parâmetros de indicação. Mas antes da gente falar sobre as empresas e mostrar, Na prática, né? tem mais um indicador, que é o EBITDA, que também é muito importante, que é o quê? Que mede a eficiência daquela empresa. O desempenho, né, daquela companhia. Ou seja, a capacidade dela de gerar resultados operacionais. Perfeito. E isso também a gente analisa dentro de uma empresa. Então a gente vai colocar aqui tudo certinho para você, o passo a passo, para que você possa bater o olho na empresa, saber se aquela empresa é uma boa empresa para se investir. Aí a gente não está entrando em mérito aqui, Rafael, do preço que vai estar. Beleza? Não é o preço. A gente está analisando a empresa, sabendo se é uma empresa boa. Aí o que você vai ter que fazer? Empresa boa, coloca numa caixinha. Cara, essa empresa aqui ela tá com uma saúde excelente para investir, mas pode ser que ela não esteja no preço para investir. E vamos fazer algo melhor ainda? Você não vai fazer isso, não. Vou. Eu nem acredito. Vou fazer uma parada boa. Eu vou analisar uma empresa inteira aqui, e vou falar, essa empresa aqui ela tá descontada na bolsa e você pode comprar o ativo dela porque tá abaixo do valor que ela vale. Eu tava me segurando para falar isso, né? Para fazer você fazer isso e você ainda bem. Falei, não quero sofrer esporro aí. Então vamos lá, né? Você vai então fazer a análise aí de 2 ou 3 empresas. Vamos começar por Copel. Pô, essa eu gosto. Pode ser, Copel. Vou abrir aqui agora. Aí aqui, o editor ele vai colocar aqui embaixo, nós utilizamos o fundamentei.com para fazer essa análise, né? E aí eu vou abrir aqui no campo de busca, vou colocar Copel, tá? E vou fazer essa análise aqui agora. Se você for lá no site do Fundamentei, não vai estar aparecendo aqui para você, só que você vai digitar a empresa, vai rolar até embaixo, até um campo que tem uma tabela. Essa tabela aqui que ele vai colocar aqui embaixo, aqui, eu vou pedir ele para colocar a tabela da Copel aqui. E aí nós vamos olhar. Receita líquida da Copel. E aqui, gente, você vai ver 16.244. E aí a maioria das pessoas fala bem assim, porra, só 16.244 bilhões de reais. É uma receita, é a receita líquida dela. E o que é importante você analisar na receita líquida? É importante você analisar na receita líquida se ela está crescente. Eu nunca invisto numa empresa que está estagnada. Perfeito. Se ela estiver estagnada, cara, eu não faço investimento naquela empresa. Eu deixo mais para frente, mesmo eu gostando do setor, achando o setor legal e tal, mas se estiver estagnada, eu não invisto. Então, aqui, o que acontece? Copel, em 2019, ela teve receita líquida de 16.244 bilhões. Em 2020, 18.633. E 2021, que é até onde a gente tem aqui, receita de 23.984. Lembrando que 2020 e 2021 eram um ano de pandemia. E essa empresa continuou crescendo. Por quê? Automaticamente as pessoas também estavam mais em casa. Então o consumo de energia também aumentou. Então é uma coisa que é indispensável, né? E aí nós vamos olhar aqui também o lucro líquido dessa empresa. O lucro líquido dela, olha só que fantástico, Rafael. É lindo, né, rapaz? Rapaz, ela tá com lucro em 2019 de 2 bilhões, em 2020 de 3,9 bi, e em 2021 de 5 bi. Cara, isso é lindo.
também lucro líquido crescente. Tem que olhar se a empresa está crescendo, se ela está estagnada. E aí a gente vai para margem líquida. Margem líquida, lembra que eu falei para vocês que tem que estar acima de 15%? Isso. Não é isso, Rafael? Acima dos 15%. Acima dos 15%. Então aqui a gente tem 2019, 13%, 2020, 21% e 2021, 21% também. Então, passou no terceiro quesito. Quarto quesito, ROI. Também acima dos 15%. E quanto que está? 12% em 2019, 20% em 2020, 19% em 2021, 23% sobre retorno de investimento da empresa. Isso é bizarro. Tá aprovadíssimo, bizarro, né? Bizarro. E aí aqui no EBITDA, o EBITDA tem que ser abaixo de 3. Por quê? Porque é saber se essa empresa ela tem capacidade de quitar as dívidas dela nos próximos 3 anos. Perfeito. Por isso que tem que ser abaixo de 3. Uhum. Então, ela tem uma dívida líquida. Quanto que é essa dívida líquida? Hoje, em 2021, essa dívida líquida aqui está de 11,8 bi, beleza? Uhum. 11,8 bi. Então, de acordo com o EBITDA, ela leva 1 ano e 3 meses para quitar essa dívida. Pô, perfeito. Com a geração que ela tem em 2021, tá? Uhum. A geração que ela tem em 2021. Ou seja, é uma excelente empresa. Ela consegue quitar a dívida dela antes dos 3 anos. Então, isso é um indicador bom. Copel passou nos nossos critérios. É uma Maravilha. empresa que eu analisaria? Sim, com toda certeza, analisaria Copel. Esses 5 indicadores, eles são extremamente importantes para você tomar a sua decisão inicial. Deixa eu só tirar uma dúvida aqui, Juan. Então, você olha para esses indicadores e após você olhar esses indicadores, igual a gente fez aqui, Copel foi aprovada nos indicadores, então a partir de agora você pega e vai analisar mais profundamente esse ativo. Né? Vai ler ali um relatório, vai buscar mais olhar DRE, né? Olhar outros indicativos para aí sim você começar a investir em Copel, não é isso? Exatamente. Perfeito. Aí, logicamente, tem outros indicadores, né, que você olha na empresa. E também tem como você ler, né, o relatório da empresa para saber se aquela empresa ela tá, como é que ela está de dividendos, como é que ela está distribuindo o dividend yield dela, quantas vezes, isso é importante para mim, tá? Quantas vezes a empresa distribui dividend yield durante o ano. Eu sempre invisto em empresas que estão pagando dividend yield pelo menos 2 a 3 vezes no ano. Tem empresas que pagam 4, ou seja, para mim é acima de 2 vezes. Maravilha. 2 vezes se a empresa for muito boa e tiver com preço muito descontado, tá? Normalmente é 3 vezes o mínimo para mim. Entendi. Tem mais alguma outra empresa que a gente pode analisar? Ah, tem, lógico. Vamos olhar Vivo. Vamos olhar Vivo? Pô, vamos olhar Vivo, legal. Vivo. A gente falou de Vivo aqui, vamos dar uma olhada nela. Vivo, acho que é... Deixa eu olhar aqui, como é que... Vivt. Telefônica Brasil. E aí tem aqui, ó. Cara, inclusive... Olha lá. Receita líquida da Vivo, né? Em 2019, 44 bi. Em 2020, 43 e 2021, 44. Ou seja, ela tem uma receita líquida crescente, beleza? Lucro líquido da Vivo, 5 bi em 2019, 4,7 em 2020. Não é uma discrepância tão grande. 2021, 6,2 bi de lucro líquido. Então passa. Agora, passou 2 critérios. 2 critérios. Margem líquida, 11% e 14%. Ou seja, já agarrou aí nenhum critério. ROI, 7%, 9%. Agarrou no segundo. O EBITDA dela é um EBITDA bom, 0,6, 0,4 em 2020 e 0,5 em 2021.
Ou seja, passou em 3 critérios e ficou agarrado em 2. Aí, olhando o relatório de 2022, a gente consegue saber se ela melhorou os números dela ou não. Até porque eu acredito que ela teve esse período de estagnação aqui por conta também da pandemia. Cara, para ter uma curiosidade aqui, será que dá pra gente ver essa empresa que eu vi umas notícias esses dias aí? Ambev, será que a gente pode analisar? Vamos olhar a Ambev. Caso Ambev. Porque eu vi uns burburinhos aí essa semana, eu falei, será possível? Caso Ambev, vamos lá. Dá para olhar de boa. Ambev, olha lá. Alô, cervejeiros de plantão aí, hein? Tem que consumir o produto, né, velho? Receita líquida, 52 bi em 2019, 2020, 58. Em 2021, 72. Ou seja, a crescente dela é de quase 10%. 10%. Ou seja, de 2019 para 2020, bateu 10%. De 2020 para 2021, também bateu 10%. Mais de 10%, na verdade. Ou seja, uma receita líquida crescente pra caramba. Lucro líquido, 12 bi em 2019. 2020, 11 bi. 2021, 13 bilhões. Ou seja, receita líquida boa. Margem líquida, 23% em 2019, 20% em 2020, 18% em 2021. Passou. Nos 3. ROI, 19% em 2019, 16% em 2020, 16% em 2021. Passou. O EBITDA dela é zerado. Minha nossa. Ou seja, é uma empresa redondinha. Ela está redondinha, né? Aí, logicamente, olhar os relatórios de 2022 para se tomar uma decisão. Ah, investe, Juan, em Ambev? Não invista em Ambev. Pretende investir? Nesse momento, não. Uhum. Por quê? Porque não é o meu propósito. Tá? E como eu não sou consumidor também da empresa. Então já... Mas para você que consome aí, ó, é bom dar uma olhada. Né? Dá uma pesquisada aí e tal. Tem uma outra empresa que eu gosto também, que eu acho que ela é a empresa que, do momento para a gente falar, que é a Sanepar. Pô, essa é legal. Sanepar. Eu gosto demais de Sanepar, tá? E vamos falar sobre ela aqui. Sanepar é saneamento básico no estado do Paraná, né? Ali em Santa Catarina ali e tal. Região boa. Inclusive tem negócio lá. Tem negócio lá. Então vamos olhar aqui, Sanepar. Olha só, cara, que legal essa empresa. E vou até abrir aqui o valor de Sanepar, tá, gente? Sanepar. Vou abrir o valor também de Sanepar para que você possa acompanhar aí comigo. A galera não vai nem acreditar, sabia? Vai não. Vai não. Não vai. Então vamos lá. Sanepar, receita líquida 4,7 em 2019, 2020 4,8, 2021 5,2. Ou seja, é um aumento legal aí, tá? Uma receita líquida crescente. Show. Lucro líquido 1 bi em 2019, 996 milhões em 2020, 1,17 bi em 2021. Margem líquida, isso aqui que é lindo dela, cara. 23% em 2019, 21% em 2020 e 23% em 2021. Ah, essa aí então a gente podia botar acima dos 20 que ela passava... Passa de boa. O ROI, 17% em 2019, 14% em 2020 e 2021, 15%. Passa. Agora, olha o EBITDA dela, cara. EBITDA de 1,4 para uma empresa de saneamento básico. Então, isso é muito bom, tá? Muito bom. E a ação dela, cara, são incríveis. Incríveis, R$ 3,47. Ou seja, é uma empresa que, se você olhar, ela está descontada na bolsa. Tá? É uma empresa que está no momento bom de fazer investimento nela. Tá? Logicamente, sempre olhe
se a empresa ela cumpre os parâmetros que você determinou para você, tá? Sempre olhe isso. A empresa determina os parâmetros que eu quero, ou seja, dividend yield dela. Aí, falando de dividend yield, eu aceito acima de 7%. Tá? Para mim, acima de 7% anual é um dividend yield muito bom. Por quê? Porque você ganha dividend yield, você ganha na valorização do papel, você consegue ganhar de várias formas com uma ação. Tá? Então, eu aceito 7%, acima de 7%. Acho super importante você olhar isso também. E criar os seus próprios parâmetros, tá? Às vezes o que serve para mim não serve para você, tá bom? Então, Sanepar, excelente empresa. Então a gente entrega e fecha com chave de ouro com Sanepar. Se você analisar mais um pouquinho a Sanepar, você não vai ficar de fora. Você consegue comprar um lote fracionado lá, consegue comprar 1, 2, 3, 4, 5, 10 ações, né? Ou um lote fechado que é acima de 100. Maravilha. Cara, e a gente tá chegando, né, infelizmente, aí ao nosso final do nosso episódio aqui, né? E a gente vai deixar... e nesse podcast a gente fechou com muita chave de ouro, né, velho? Entregando muito ouro para vocês, cara. Eu acho que vale a pena, sim, uma curtida, uma comentada aqui embaixo. Comenta esse episódio, cara, pra gente. Comenta esse episódio pra gente saber se a gente tá no caminho certo, se a gente tá seguindo a linha de conhecimento que nós desejamos, né, para vocês, né? E claro, parabéns, né, para vocês que chegaram até aqui. É isso aí. Né? Parabéns para vocês. Então, siga já, compartilhe, nos marca. Vai lá no Instagram agora, tira uma foto, né, da sua tela falando que você está ouvindo esse podcast aqui, me marca lá. O editor vai deixar aqui o Instagram aqui para você marcar, para que você possa também nos ajudar nessa missão. Inclusive, a gente mais para frente, eu revelei hoje lá no Instagram mais uma missão que a gente tem aí, e essa missão é grande, cara. É grande e vai impactar muita gente. Maravilha, estamos aí então finalizando mais um episódio e como o Juan falou, deixa aí o seu like, deixa o seu comentário, né? Compartilha aí com os amigos e lógico, pega todo esse conteúdo que você aprendeu aqui hoje e já aplica, né? Já começa a aplicar, já começa a colocar ali nas caixinhas ali, né? As ações boas, as ações ruins, as ações para estudo, porque eu tenho certeza que esse conteúdo que a gente entregou aqui hoje já é o suficiente para você começar a fazer a sua análise. Não é isso, Juan? Eu lembrei na hora que eu falei, você falou aí das caixinhas aí, mas vou contar aqui por que eu lembrei disso aqui. O Warren Buffett, ele conta no livro dele que ele tinha 3 caixas, que eram os descartáveis, empresas que ele olhava e era descartável, empresas que ele olhava e ele ficava em dúvida, tipo assim, vou olhar de novo, e a terceira caixinha, que é as empresas boas que ele guardava. Ou seja, a pilha que ele tinha de empresas descartáveis, até hoje, né, é gigantesca. Porque a maioria das oportunidades da bolsa, ele fica fora. Só que as oportunidades que ele agarra, que ele agarrou ao longo do tempo, fizeram ele ser o Warren Buffett. Então, não são muitas empresas, mas são as empresas certas. E aqui a gente está ensinando exatamente isso. Você analisar um ponto a ponto para escolher uma empresa certa para você investir, viver de dividendos e viver o nosso método que é o Invest Day. Todos os dias investir na bolsa de valores ou investir, né? Apenas investir. Às vezes não é nem na bolsa de valores, às vezes é no mercado de cripto, porque quando o mercado de cripto está descontado, eu invisto no mercado de cripto, eu compro cripto para deixar ali e para vender numa alta aí que der, entendeu? Então, é o nosso método, é o Invest Day, é ter o gosto, o prazer de investir todos os dias. É isso aí, queremos que vocês estejam aqui conosco todos os dias investindo. É isso aí. E a gente vai contar mais coisas essa semana aí, não vai? Vai sair muita Com coisa certeza. ainda. Então acompanha a gente lá nos stories lá, que a gente está compartilhando os bastidores aqui de investir todos os dias. O que a gente faz aqui no escritório, todos os dias, para ter investimento, ter dinheiro. Inclusive, o Hélio já me mostrou o relatóriozinho dele ali, que aqui é só isso, a gente só pensa em investimento. Show de bola! Tchau, tchau, pessoal. Assista esse episódio, compartilha com os amigos e, lógico, liga o sininho de notificação, porque toda semana, toda segunda-feira tem episódio. Toda segunda-feira às 7 horas eu espero você aqui. Um grande abraço e valeu!